Havendo número legal, dou por aberta a 26ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 59, versículo de número 17. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Ato contínuo. Passaremos à apreciação das atas. Ata da sessão plenária ordinária do dia 26/8 de 2025 e ata da sessão plenária extraordinária do dia 28/8 de 2025. Estão em discussão as atas. Estão em votação as atas. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. As atas estão aprovadas por unanimidade. A seguir passaremos a leitura da matéria constante do expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Requerimento de regime de urgência de 21/8 de 2025, referente à tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 21, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Habitação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, referente à tramitação no regime de urgência do projeto de lei número 21, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dando outras providências. O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Em conjunto, a referida proposição, o Poder Executivo apresenta, por meio do ofício Gabinete do Prefeito de número 623, requerimento solicitando a submissão do presente projeto ao regime de tramitação de urgência, conforme disposto no artigo 183 da Resolução 284 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Isabel. Nos termos do parágrafo 1º do artigo de número 183 da mencionada resolução, o projeto com requerimento do regime de urgência deve vir acompanhado de minuciosa justificativa sobre o pedido, representando sua ausência em tramitação na forma ordinária. Ao analisar os fundamentos formulados pelo Poder Executivo, verifica-se que a presente propositura funda-se no excesso de arrecadação, considerando a tendência do exercício decorrente do termo de convênio número CMIL 052.630 de 2025, firmado entre o município de Santa Isabel e o governo do estado de São Paulo por intermédio da Casa Militar, por sua Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, CEPDEC. O referido instrumento tem por objetivo a transferência de recursos financeiros destinados à execução de obras e serviços destinados à medida preventiva ou recuperativa de defesa civil. Foi acrescentado que os recursos serão aplicados na recuperação da margem de canalização da Avenida Brasil e Rua Maria Isabel, situadas no bairro do Cruzeiro, e que a canalização e a recuperação da margem do rio constituem medidas de relevante interesse público inseridas na gestão ambiental, urbana e de recursos hídricos, de modo a conciliar o uso humano com a preservação ambiental, prevenindo riscos de enchentes, processos erosivos e degradação, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Desse modo, atendidas as disposições regimentais e justificadas as necessidades da população isabelense, esta comissão manifesta-se favoravelmente ao atendimento regimental do requerimento de urgência em epígrafe. Outro sim, tendo em vista o envio a esta comissão do referido projeto, somos de parecer que o presente projeto encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto à apreciação pelo douto plenário. Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins Oliveira Alves e Jairo Furini Neto. Está em discussão requerimento de regime de urgência. Está em votação requerimento de regime de urgência. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento de regime de urgência está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 20 do Poder Executivo dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente
e dando outras providências. Esse projeto será enviado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Saúde, Desenvolvimento Social, Atividades Privadas. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelas diversas origens. Ofício de número 200 da OAB, subseção Santa Isabel e Garatá, convidando os vereadores a participar do 2º Simpósio de Direito Previdenciário, a se realizar no dia 19/9/2025, a partir das 8 horas. Leitura na íntegra do convite. O evento será realizado no dia 19 de setembro de 2025, tendo início às 8 horas, com previsão de encerramento às 16 horas. Para acompanhamento da programação completa, encaminhamos em anexo o cronograma do evento. Ofício CCC-SA do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando-nos cópia da sentença proferida nos autos do processo TC 0000643-989-25, dígito 4. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Projeto de decreto legislativo número 4, vereador Neurisvan e outros, concedendo o título de cidadã isabelense à senhora Patrícia Pessoa Leonel Barbosa, pelos relevantes serviços prestados ao município de Santa Isabel na área social. Esse projeto será enviado à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo de número 5, vereadora Bruna e outros, concedendo o título de cidadão isabelense ao senhor Alonso José Cotovia Pimentel, pelos relevantes serviços prestados ao município de Santa Isabel na área cultural. Esse projeto será enviado à Comissão de Justiça e Redação. Processo de contas anuais da Câmara Municipal referente ao ano de 2023. Esse projeto será enviado à Comissão de Finanças e Orçamento. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 234, vereadora Bruna, solicitando informações referentes aos atendimentos na Unidade Básica de Saúde 1, prefeito Hilário Dacier. Desde a adequação de horário para englobar o período das 17 às 19 horas. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 235, vereador Jairo, requerendo ao senhor prefeito local enviar a esta Casa de Leis complementação de informações solicitadas por meio do requerimento 176, referentes à frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Serviço, incluindo também dados sobre maquinários alugados. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Jairo Furini. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. Esse requerimento eu estou reiterando que eu fiz já umas 3 sessões atrás e, infelizmente, o nosso secretário nenhuma resposta ele sabe dar direito. Eu acho que o prefeito deveria de olhar bem nessa secretaria, que a gente já vem há tempos aqui, os 15 vereadores já vem falando dessa secretaria, e denúncias que nem o secretário lá está aparecendo. Nessa última agora, ele foi para Barretos, segunda-feira parece que estava de ressaca, apareceu lá meia hora e já sumiu do setor. Então, acho que já dá para parar de brincar, já chega, já fez o que teve que fazer. Está na hora do prefeito olhar com outros olhos, as pessoas reclamando do jeito que está as estradas, e um simples requerimento não consegue responder direito. Então, estou reiterando esse pedido, e se não vier a resposta direito,
o prefeito sabe que ele pode até responder uma improbidade administrativa. Então, espero que o secretário, pelo menos, tenha a capacidade de responder esse requerimento corretamente. Se me permite uma parte? Sim. Vereador, quero parabenizar primeiramente pelo requerimento, que é de extrema importância, né, para a gente ficar de fato sabendo como que vai ser feito isso, né, principalmente a relação dos maquinários alugados, que já foi alertado há um tempo atrás até pelo vereador Zé da Mula, alguns vereadores que aqui estão, sobre a questão dos maquinários alugados, e por mim também, aqui nessa casa. Infelizmente, a gente não sabe como que foi feito a distribuição, porque o mesmo orçamento do ano passado, até um pouco mais, teve a Secretaria de Obras esse ano. E a gente não sabe como que chegou em junho, julho, e já acabou o recurso. Então, alguma coisa foi feita de forma errada. Eu acredito que ele não soube utilizar de forma correta o orçamento que ele tinha na pasta. E acabou acontecendo o que aconteceu, né? A gente não tem dinheiro para praticamente nada. A gente conseguiu agora uma patrol recentemente, que foi arrumada, mas a secretaria em si está capengando, né? Então, a gente fica muito triste com essa situação. Sim, vereadora. Parabéns pelas palavras. Até eu acho que os nobres pares já devem até passar por isso. A gente manda mensagem para ele que a população vem cobrando para fazer manutenções na estrada. A única coisa que ele sabe falar é que não tem máquina que está quebrada. Mas isso já vai fazer há 4, 5 meses. Se não tem máquina, está quebrado, para que precisa de secretário, então? Então, acho que está na hora do prefeito aí tomar providências e olhar com outros olhos essa secretaria que realmente precisa. Permita uma parte, vereador? Sim, vereador. Parabéns pelo requerimento, né? Tem uma coisa que se chama ordenação de despesa. Isso é uma coisa muito séria, né? Quando você está à frente de uma secretaria, de uma pasta, você tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre os gastos inerentes ali, né, ao seu trabalho executado. Tem muita coisa que precisa vir à transparência aqui nessa casa, inclusive a questão dos contratos, das locações em si, né? Eu acredito até que tem assim algumas irregularidades, mas a isso deveríamos de fato nos debruçar a esses contratos aí, né? Mas lembrando que essa ordenação de despesa, ela de certa maneira é compartilhada com o gestor do município, no caso o prefeito, né? Então, quando você tem uma irregularidade ali, você tem também uma irregularidade em relação à administração do município. Então, é importante que esta casa esteja atenta a essas informações que chegarão aqui. Isso mesmo, vereador. Realmente, o orçamento era o mesmo do ano passado, da outra vez que ele foi o secretário, e já não deu certo. Dessa vez, em menos de 6 meses, já não tem mais orçamento, não tem mais dinheiro. Até esses tempos, tinha nem dinheiro para gasolina. Então, não soube administrar. Então, realmente, essas respostas do requerimento, para que a gente possa ver e tentar ajudar para ver o que está acontecendo nessa secretaria. Se me permite mais uma parte, vereador. Sim. E a gente fica muito triste, né? Porque a gente vê outros secretários tendo atitudes políticas mesmo, né? Correndo atrás de orçamento, correndo atrás de deputados, fazendo o que de fato os secretários também podem fazer, né? Porque a gente vê outros municípios, os secretários correndo atrás de recurso, atrás de secretarias do Estado, enfim. E a gente não vê essa disposição. E a gente lamenta, porque foi um homem, né, que teve 5.000 e poucos votos lá atrás e não está se movendo para a sua própria secretaria. Então, como eu volto a reintegrar, a falar que é importante, ele não foi feito para aquela secretaria, ele não se adaptou àquela secretaria. Pode ser bem aproveitado em uma outra, mas aquela secretaria ali, ele não está sendo bem aproveitado. E quem está sofrendo com isso é a população. Bem lembrado, vereadora. Recentemente, ele até foi para Brasília e ele postou emenda do esporte, emenda da saúde, mas a secretaria dele, que realmente precisa, não conseguiu nada. Então, esse requerimento é para que a gente possa acompanhar melhor aí. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade.
Requerimento 236, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito, junto ao setor competente, a realização de estudo de viabilidade para implantação de recursos delimitados e adequados, os chamados bolsões, anexos à pista principal nos pontos de ônibus localizados ao longo da Avenida Prefeito João Pires Filho, na Marginal, visando o estacionamento temporário de ônibus para embarque e desembarque de passageiros sem ocupar a faixa de tráfego principal. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Senhores vereadores, o motivo desse requerimento é só para mim, ter uma resposta do executivo referente a um estudo. O que ocorre hoje? A Marginal em si hoje, chega nesse horário das 17 horas, é um trânsito louco. As pessoas saem do serviço, levam, acho que para atravessar aquela avenida, leva quase uma hora. A quantidade de carro que tem, que as pessoas estão saindo do serviço, as pessoas estão saindo do centro da cidade. Qual é a possibilidade daquele local fazer bolsões? E temos espaço, por exemplo, não sei, ali próximo à oficina do Edson ali, poderíamos fazer para o lado contrário, ali onde fica o Ribeirão Araraquara. Lá próximo da Marginal, conseguimos fazer também pelo lado, não precisa cortar, vai ter que cortar o barranco, vai ficar perigoso. Poderia ser feito para o lado contrário também, O local mais difícil que eu acho que a gente não conseguiria, a não ser uma pré-conversa com o mercado, seria próximo ao mercado, onde faria mais um bolsão ali. Resolveria todo o trânsito daquele local. Então, eu acredito que é algo que dá para ser feito, custo baixíssimo, custo zero, na verdade, que a própria prefeitura pode estar fazendo esse trabalho lá e vai resolver a situação da população aí, não é 100%, é 1000%, porque a grande preocupação hoje e a quantidade de carros naquele local, os ônibus em si, quando param, as pessoas não conseguem se locomover. Então, eu acredito que fazendo esses bolsões vai melhorar muito. Me permite uma parte, Sim, vereador. Parabéns pelo requerimento. Eu lembro que até na gestão anterior, até junto com o Marquinhos, a gente estava vendo que ele estava auxiliando, referente a fazer alguma desapropriação ali, Marquinhos, para a gente conseguir fazer os bolsões ali também. Eu não sei como que ficou depois, mas é muito interessante, porque realmente ali os ônibus travam e vai formando uma fila. Então, parabéns por esse requerimento e tomara que saia que realmente precisa ali. José. Sim, vereador. José, parabéns pelo requerimento. Eu fiz esse mesmo requerimento na gestão da Fábia. E na época me responderam que ia fazer um estudo. Mas isso aí já se passaram 8 anos para mais e não teve melhoria nenhuma. Parabéns, e se fizer vai ser de grande importância. Sim, presidente, e daria até mesmo para a gente marcar uma reunião junto ao executivo, junto às secretarias responsáveis, ir até o local. Eu acredito, no meu ver, é custo zero. Se você pegar aquela pracinha... Se me permite uma parte, rapidinho, só para complementar, que eu acho que é importante. Eu tinha visto com o vereador Walter Negrão, até que estava aqui com a gente, sobre isso daí, para ver a questão, e até acho que o seu irmão tinha dado uns toques sobre a desapropriação, que o Marquinhos, até o próprio Jairo que acabou de falar, estava em andamento essa conversa, porque parece que ali o rapaz queria ceder um espaço para poder fazer, só que o prefeito falou que o custo ficava em torno de mais ou menos de uns 500 mil, porque ia ter que fazer um novo calçamento de asfalto e fazer um novo ponto de ônibus. Esse estudo estava com o Marcos Sampaio, só que até então não tinha um estudo concreto, chutava-se um valor de 500 mil. Acharia interessante da gente pedir um estudo dos valores, para que daí a gente, com as nossas impositivas, quem aqui se prontificar, a gente pudesse fazer isso, porque é de extrema importância. Eu, assim como acredito que outras pessoas também, a gente fica olhando, Será que dá para ir? Será que não dá? E nessa de dá para ir, não dá, vai que acontece um acidente. Concordo plenamente, vereadora. E assim, quando eu digo que é custo zero, temos engenheiro nessa casa aqui, poderia até, Pode, vereador? Sim. Parabéns pelo requerimento. Eu acho que está fácil de resolver. Se você observar ali onde tinha 2 banheiros públicos em cima do rio, existe uma faixa que serve hoje para uso de estacionamento privado e o trânsito com o transtorno total. O proprietário do lado direito, ele já cedeu à prefeitura um recuo. Porém, existe o problema de uma zona de proteção ambiental que não deixa ele aproveitar o terreno. Então, o plano diretor espera que chegue para cá
que a gente derrube essa zona de proteção, adapta ela no local certo e já de imediato já pode fazer ali usando aquela parte da direita onde mencionei do estacionamento particular. Sim, vereador, para você ver, olha para você ver como assim, né, quando a gente fala que o custo vai ser baixíssimo, que a própria prefeitura poderia fazer o serviço. Por exemplo, daqui para lá, o único lugar que a gente não consegue fazer seria no shopping. Beleza, ali a gente não consegue mesmo por causa do acesso. Mas você mais à frente, perto do Zerado, se você ver, a gente tem uma praça ali de grande porte, onde poderia fazer o recuo, que ali seria um pouquinho mais, mas é pouquíssimo. Mais à frente, nós temos duas áreas. Nós temos o banheiro público e também temos o casarão. Hoje, que tem um recuo lá, que hoje, se eu não me engano, está numa questão judicial lá, que pertence à prefeitura hoje, né? Aquele local. Mais próximo à escola lá do Oscar, atrás da escola do Oscar, nós temos a questão do mercado. Mas nada que o bom senso naquele local ali, né? Porque quantas pessoas não descem hoje para entrar naquele mercado lá? Poderia uma pré-conversa ali para fazer um bolsão ali também. E o outro lugar seria nos 13 de maio, mas eu acredito que lá também poderia tirar aquele ponto e aumentar, e mais para frente, próxima rotatória, onde o ônibus poderia entra sentido a Maestro Avelino, pega as pessoas lá onde hoje tem um comércio lá de peça, né? Não, acho que é peças lá, né? Bem na esquina, bem próximo à ponte mesmo, e voltar para a estrada de Arujá. Então, assim, é algo que eu acredito, não sou nenhum engenheiro, mas sou cidadão que todo dia passo por ali e a gente vai olhando o que pode ser feito. Eu acredito que vai custo zero, dá para ser feito, dá para ser implantado o mais rápido possível. Obrigado, senhores. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 237, vereador Márcio Pinho, requerendo ao senhor prefeito prestar à Casa de Leis informações sobre a contratação da empresa Provectors Consultoria e Assessoria Informática Limitada, referente ao programa CMD Pro, para a gestão eletrônica das unidades de saúde, considerando que o Ministério da Saúde disponibiliza de forma gratuita a plataforma digital ESUS, com funcionalidades equivalentes. Questão de ordem, presidente. Eu peço para que inclua a autoria também ao vereador Marcos Canor, até por uma questão de justiça, que já estávamos desenvolvendo esse requerimento ao longo da semana. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, internautas, colaboradores. Esse nosso requerimento, presidente, ele vem de encontro com algumas necessidades que há pouco estávamos discutindo aqui na nossa sessão, que é em relação às dificuldades financeiras que a gente vem observando em algumas pastas. Muitas vezes, por má gestão, por falta de uma boa administração, né? E é o que a gente vem, de certa maneira, acompanhando na saúde aqui no município. A saúde, ela vem, de certa maneira, comprometendo quase 30% do orçamento total do município, por diversas vezes, inclusive, vários vereadores aqui nessa tribuna já levantaram essa situação, inclusive da necessidade de se otimizar, trazendo, de certa maneira, uma maior eficiência na administração da saúde, para que você possa, de certa maneira, também dar fôlego ao caixa do município e, de certa maneira, promover justiça às outras pastas que vêm encontrando muitas dificuldades, como exemplo, até há pouco tempo foi discutido aqui, a educação, que deixou até de fornecer uniformes aos alunos por falta de recursos, né? E nós observamos, por parte da administração que vem sendo executada na saúde pela Santa Casa de São Bernardo, a contratação de um sistema eletrônico
que promove, na verdade, né, a gestão das UBSs. É uma informatização. Só que este sistema em si, teoricamente, ele é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde, através de uma plataforma chamada eSUS. Ainda que você tenha algumas justificativas por parte de alguma coisa diferente do que tem fornecido pelo SUS, diante de todas as dificuldades que o município vem enfrentando, é injustificável você colocar um custo de quase R$53 mil mensais, e me parece que esse custo vai aumentar, porque está em discussão a possibilidade de levar a evolução dos pacientes, juntamente com o prontuário, também para esse sistema. E olha que isso, por força de lei, é obrigatório que os profissionais de saúde também tenham uma assinatura com certificado digital. E isso também leva a um custo mensal. Então, quando a gente observa esse tipo de comportamento que leva a um acréscimo de custos, né, através de contratação de empresa privada, sendo que este mesmo produto, por que não dizer, é oferecido gratuitamente pelo Poder Público Federal, leva sim a essa casa a questionar e pedir qual a justificativa de quem está à frente da administração para que esse tipo de contratação seja efetivado aqui na cidade aqui. Esse é o objetivo, né? Espero que eu tenha aí um parecer favorável de vossas excelências, mas eu acho que neste momento é inaceitável e inadmissível esse modelo de gestão irresponsável com que a saúde vem sendo conduzida no município. É isso. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 238 do vereador Anderson, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta casa informações sobre cronograma de manutenções preventivas e reparos emergenciais nas quadras poliesportivas e praças públicas do município, em especial na quadra poliesportiva do bairro Jardim das Acácias. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 239, vereador Wagner, requerendo ao senhor prefeito local que seja oficiado a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, e a Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação, a fim de obter informações e providências referentes à criação ou subdivisão de códigos de endereçamento postal, CEPs, no município. Está em discussão o requerimento. Na íntegra, por favor. Por favor, secretário. Requeiro-lhe que sejam enviadas a esta Casa de Leis informações detalhadas pela Secretaria de Planejamento, Obras e Habitação quanto a como está sendo conduzido o trabalho de criação de CEPs por ruas ou loteamentos, qual é a atual situação das atividades do setor relacionadas à implementação de novos CEPs. Existem prazos definidos para essa mudança? Quais medidas ou documentos são necessários para viabilizar a criação e alteração dos CEPs no município? A administração, criação, alteração ou extinção de CEPs é competência exclusiva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, que realiza estudos técnicos para definir a organização da malha postal nos municípios. O município atualmente conta com CEP único, o que tem gerado dificuldade tanto para moradores quanto para instituições públicas e privadas, especialmente em relação à entrega de correspondências, encomendas e localização de endereços. Diante do crescimento populacional, da ampliação de bairros e loteamentos e necessidade de melhor organização do sistema viário,
Torna-se imprescindível a expansão do CEP existente, possibilitando a criação de códigos específicos por ruas, loteamentos ou bairros, garantindo mais eficiência, segurança e organização. Os principais critérios adotados pela ECT para análise de solicitações de novos CEPs incluem crescimento populacional, expansão urbana, organização do sistema viário, demanda por entregas, infraestrutura municipal e viabilidade técnica da rede de distribuição postal. Diante da relevância do tema e necessidade de adequação do município à realidade atual, solicitamos que este requerimento seja aprovado e encaminhado à ECT e à Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação para que sejam fornecidas as informações solicitadas e tomadas as devidas providências quanto à criação e subdivisão dos CEPs locais. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Wagner da Silva Moreno. Continua a discussão, requerimento. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Bruna do Patti. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar ao vereador pelo requerimento tão importante, né? E de antemão já também mencionar que lá no comecinho da nosso primeiro mandato, né, Marquinhos? Eu, você, o vereador Oswaldo e também o vereador Marcos Canor, a gente iniciou, junto com o carteiro, esse projeto de CEP na cidade. E está em andamento com o Marcos Sampaio, está lá no setor do DEPLAN, e ele está fazendo de acordo com as orientações, até que o Marquinhos tinha falado, né, que tinha que fazer por trechos de ruas, né? Só que ele esbarra num questionamento que eu acho que é muito importante para todos nós, que é a questão do plano diretor. Que ele falou que só vai conseguir... Só uma parte, vereadoras. Parabéns, Wagner, pelo requerimento. Já é bastante discutido essa pauta. Espero que o governo tome providência, acelere esse processo. Eles precisam mandar aqui para a Câmara um projeto de lei que se chama Lei de Abairramento, que já leva a CEPs individual para as ruas. Oswaldo, nós, o vereador Canu, já fomos lá conversar com o diretor e até agora não tivemos um resultado positivo. Espero que dê atenção a esse requerimento, que volte a andar esse processo, que é de grande importância para o nosso município. Eu acho que, Marquinhos, a gente vai ter que mandar um anteprojeto para que saia o projeto, porque a gente já está esperando isso faz 3 anos, né? Não é pouco tempo, já é um tempo considerável, né, que a gente vem lutando por isso. É um grande questionamento dos munícipes, então acredito que a gente vai ter que mandar como anteprojeto para que daí eles aprovem o projeto, porque faz tempo realmente que a gente está esperando por isso. Parabenizar, Wagner. Permito uma parte? Sim? Primeiramente, parabéns ao vereador pela iniciativa. Eu lembro, inclusive, que no meu primeiro mandato aqui já discutíamos sobre isso, né? É um assunto complexo, mas é de extrema importância. Por quê? Eu mesmo, de vez em quando, eu sofro com isso, eu acredito que muitas pessoas aqui na cidade também sofram, né? Alguns cadastros eletrônicos, eles exigem, no primeiro momento, que você faça a inclusão do CEP e não do nome da rua. E, às vezes, quando você faz a inclusão do CEP, pelo fato da cidade não ter o CEP distribuído por ruas, né, ele acaba muitas vezes colocando uma rua que não é a sua, de um cadastro que já foi feito anteriormente. Dependendo do sistema, você não consegue modificar aquilo ali. Eu lembro que eu tive que fazer um cadastro, eu tive que depois entrar em contato por telefone com a empresa, para que de fato eu conseguisse fazer, porque o sistema ele não aceitava a colocação de um CEP único para o município em si. Então, eu acho importante, eu acho relevante. Tem, de fato, algumas dificuldades a partir do momento que iniciar, que é a distribuição disso, mas parabéns. Eu acho que é super importante essa casa voltar a esse debate novamente, e que, se a secretária de Assuntos Jurídicos, a Noeli, estiver vendo essa sessão, que ela possa ouvir o clamor, né, que é a lei do abairramento, para que a gente possa, de fato, dar andamento e ao clamor das pessoas aí que tanto necessitam desse CEP. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade.
Requerimento 240, vereador Marcos Canoa, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta Casa de Leis informações quanto à efetiva elaboração de projeto de lei dispondo sobre critérios de controle da emissão de ruídos excessivos emitidos por escapamentos de motocicletas e veículos automotores similares, conforme já solicitado por meio da indicação de número 152, de 12 de março de 2025. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem, por favor, pode ler na íntegra. Por favor, secretário. O presente requerimento nasce da constante cobrança da população que sofre com prejuízos causados pela emissão sonora em níveis superiores aos toleráveis. É sabido que o barulho excessivo impacta diretamente no bem-estar físico e mental dos munícipes. É importante destacar que esta Casa Legislativa já abordou o referido tema por meio da indicação de número 152 do ano de 2025, apresentada em 12 de março de 2025, ocasião em que se apontou a necessidade de estudos e ações concretas para mitigar os impactos causados pelo excesso de ruídos. Reiteramos, portanto, a urgência da matéria, não apenas como uma demanda social, mas como uma questão de saúde pública e qualidade de vida. O objetivo do presente requerimento é justamente buscar mecanismos legais e administrativos que permitam regulamentar, fiscalizar e, quando necessário, punir as práticas abusivas, de modo a assegurar uma cidade mais organizada, saudável e respeitosa ao direito coletivo ao silêncio. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares, Marcos Felipe de Oliveira Barbosa, Marcos Canoa. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 241, vereador Cristiano, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta Casa de Leis informações e esclarecimentos sobre o transporte sanitário municipal, bem como o envio de relatório pormenorizado da quantidade de pessoas atendidas diariamente. Está em discussão o requerimento. Então, de ordem, presidente. Vem aqui na íntegra, por favor. Por favor, secretário. O envio de relatório pormenorizado sobre o transporte sanitário deve vir conforme abaixo. Qual a quantidade de veículos que integram a frota do transporte sanitário municipal? Quantos e quais veículos estão efetivamente circulando e qual a capacidade de passageiros de cada um desses veículos? Quantos veículos estão quebrados e ou aguardando conserto e qual o problema de cada um de forma específica? Qual o cronograma de conserto dos veículos? Quais medidas emergenciais serão tomadas para atendimento aos munícipes pelo transporte sanitário enquanto os veículos estão aguardando o conserto? Envio de relatório detalhado, pormenorizado, contendo quantidade de pessoas atendidas por dia, horário de saída e retorno, o destino dos 3 últimos meses, o mencionado pedido se faz necessário em razão das diversas reivindicações apresentadas pelos munícipes acerca das dificuldades enfrentadas nas tentativas de uso do transporte sanitário para deslocamento a consultas, exames e cirurgias. Segundo relatos recorrentes, grande parte da frota do transporte sanitário não está em circulação devido a problemas de ordem mecânica, o que tem ocasionado grandes prejuízos. Assim, as informações solicitadas se fazem necessárias ante o poder de fiscalização do Poder Legislativo, buscando maior transparência quanto ao efetivo funcionamento do transporte sanitário, serviço essencial para o atendimento da população. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares, Cristiano Felizardo da Silveira. Continua a discussão requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 242, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito prestar a esta Casa de Leis esclarecimentos quanto à possibilidade do retorno da linha de ônibus que atende a Avenida Brasil e os loteamentos Vila Guilherme e Vila Gumercindo. Está em discussão o requerimento. Senhor presidente, questão de ordem, gostaria que incluísse o nome da vereadora Maria Thelma nesse requerimento, porque ela faz parte desse requerimento também, por favor. Continua a discussão o requerimento. Peço a palavra. Com a palavra, vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internauta, uma boa noite a todos. Senhores vereadores, o motivo desse requerimento, né, tanto eu como a Maria Thelma, que há 15 dias atrás veio solicitando referente a esse requerimento também, o que acontece hoje, né, até mesmo, né, para não... a dona Maria Helena está aí, é uma pessoa que trouxe essa pauta para essa casa também, referente a esse local. O que acontece? Hoje, a UBS lá da Avenida Brasil aumentou a quantidade de pessoas para passarem naquele local, e especialistas, né? As pessoas saem daqui, né? Às vezes a pessoa não tem condições de pagar um Uber, de pagar um táxi, ela vai a pé até a Avenida Brasil. Então, na verdade, o pedido desse requerimento é que a prefeitura em si, eles façam um estudo, não, já tinha, né, uma linha de ônibus naquele local, que volte a linha de ônibus para aquele local, para que essas pessoas que não têm condições, né, estarem pegando esse ônibus e para passar no seu médico. Zé, se me permite uma parte? Sim. Eu tinha comentado também o ano passado sobre a questão dessa linha, porque tem muito idoso lá e tem dificuldade de fazer a locomoção. O prefeito, em uma das suas explicações, disse que quando estivesse revendo o contrato do Tarifa Zero, ele iria incluir essa linha e iria incluir também o Pouso Alegre, que a gente tinha discutido, porque, se não me engano, só tem 2 horários também, para poder... Então, eu acho que é interessante, porque ele iria fazer isso o ano que vem. A gente também não deixar cair no esquecimento, a gente cobrar todo mundo juntos, para que essas linhas a mais a gente consiga beneficiar a população. Sim, vereador, concordo plenamente com você, mas eu acredito que essa linha ela já possa estar iniciando já, porque essa linha ela já estava, né, nesse local, ela já fazia essa linha aí, sentido Vila Guilherme, daí eles tiraram essa linha, fizeram uma mudança, porque não estava tendo pessoas, né, era uma pessoa, 2, dessa rota ela foi mudada para outro local. Mas, hoje, com essa quantidade de pessoas que estão frequentando o posto da Avenida Brasil, eu acredito que vai ter demanda. Então, poderia, nesse momento já, essa linha já está, né, voltando para aquele local para atender essas pessoas idosas, essas pessoas que necessitam do transporte público. Sim. Parabéns pelo requerimento e realmente espero que a prefeitura pegue no pé da empresa, que realmente faça, assim como essa, teve também ali do Jardim Portugal, que o pessoal também pediu, e a empresa só sabe falar, mas não tem passageiro e simplesmente vai lá e corta. Então, espero que, com tudo isso que vem acontecendo, que a prefeitura realmente pegue no pé da empresa, que a empresa possa cumprir todos os requisitos e voltar às linhas que eram de acordo aí, que muita gente ficou sem. Concordo plenamente, que está dentro do contrato e tem que ser cumpridas. Obrigado. Continua a discussão requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente. Parabéns ao Zé, à Thelma, pelo requerimento. O ano passado, eu conversando com a professora diretora lá da escola da Hieróclio, lá na Vila Guilherme, e como ia mudar os alunos do estado para o município, lá em cima ficou município, né, a Gumercindo, e a escola da Vila Guilherme passou a ser do estado, ou vice-versa. Eu acredito que é isso aí. E a diretora cobrou de mim se há possibilidade da volta da linha do ônibus. Aí eu fiz um requerimento pedindo, né, um estudo da possível volta do trajeto do ônibus, e falou que estava em estudo para aguardar que teria notícias aí. Tá, mas uma das respostas dizia que no trajeto, como Vossa Excelência falou, Zé, vinha poucos passageiros. Claro, com a tarifa zero vai aumentar.
Felizmente, vai ter que fazer um estudo para ver o impacto que dá isso daí, em questão da Vila Guilherme, Vila Gumercindo e Avenida Brasil, que esse ônibus fazia todo esse trajeto. Uma parte, vereador, eu acredito que não precisa nem fazer o impacto, porque o que acontece, como ela já está no contrato e não estava tendo demanda, fizeram uma mudança para outro bairro, eu acredito que eles poderiam retornar essa linha e eu acredito que seria custo zero. Então, Zé, mas eu acredito assim, que se mandou para outra linha é porque tinha mais pessoas no trajeto, né? Mas vamos ver a resposta do requerimento, Vossa Excelência, eu vou votar a favor, né? Tá de parabéns, você e a Thelma. Estamos aí cobrando por essa situação, não só desse bairro da Vila Guilherme, Vila Gumercindo, Avenida Brasil, em questões de outros ali que o nobre vereador falou, e tem vários horários também que eles tiraram, né? Inclusive do Novo Éden, horários do Monte Negro, porque não tinha no trajeto passageiro. Tá? Eu acho que deveria ter havido um estudo sobre essa questão do tarifa zero, que ele sabia que a demanda ia ser maior. Boa noite, obrigado a todos. Continua a discussão do requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 243. Vereador José Martins e outros, requerendo ao senhor prefeito que encaminhe esta Casa de Leis cópia integral dos estudos de impacto orçamentário e financeiro previstos nas leis complementares 239, parágrafos 1º e 2º do artigo 28 e número 247, parágrafos 1º e 2º do artigo 96, bem como cópia de todo o processo administrativo em que constem referidos estudos, que embasaram ou deveriam embasar as despesas decorrentes das respectivas normas. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação de número 495, vereador Márcio Pinho solicitando ao senhor prefeito que determine ao setor competente a realização do serviço tapa-buraco na rua Maestro Avelino Alvim Pinto, altura do número 125, no 13 de maio. Indicação número 496, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito que determine ao setor competente a realização do serviço de remoção de entulho proveniente de obra acumulado na rua José Bueno, esquina com a avenida Prefeito Oswaldo Rodrigues da Silva, no Jardim Eldorado. Indicação 497, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito que determine ao setor competente a realização do serviço de reparo em caráter de urgência no bueiro com tampa quebrada e ferros expostos, localizado na rua José Bueno, altura do número 93, loteamento Nova Santa Isabel. Indicação número 498, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção, zeladoria e tapagem de buraco na rua Padre Leônidas da Silva, nas proximidades da igreja Ministério Templo da Graça, Jardim Cruzeiro. Indicação número 499, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de buracos na estrada do Cantagalo, perímetro do Cantagalo. Indicação número 500, da vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de tapagem de buraco na rua Joel de Souza, de frente ao número 435, loteamento Vista Verde.
Indicação número 401, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito as devidas providências no sentido de realização da instalação de 12 braços de iluminação pública na estrada Morro Grande, número 1, referência à divisa junto ao rio de frente a Panco, no Morro Grande. Indicação número 502, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito as devidas providências quanto à instalação de braços de iluminação pública na estrada da Barroca Funda, altura do número 577, Ouro Fino. Indicação número 503, vereador Anderson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização do serviço de manutenção, zeladoria e tapagem de um buraco existente na rua Penido Lobo, entroncamento com a vereadora Atílio Rodrigues Barbosa, no Monte Serra. Indicação 504, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização do serviço de capinação e limpeza na travessa Joel de Souza, Vista Verde. Indicação número 505, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização do serviço de manutenção e limpeza de esgoto a céu aberto na travessa Joel de Souza, próximo ao número 92B, Vista Verde. Indicação 506, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço poda de árvores na rua Mogi das Cruzes, à altura do número 200, Chácaras Reunidas, Canadá. Indicação 507, vereadora Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização do serviço de retirada de lixo e entulho na calçada situada na rua Brasilise, à altura do número 185, no Monte Serra. Indicação número 508, vereador Marcos Cano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente realização do serviço de manutenção e vedação com tampa de bueiro, situado na rua Barão do Rio Branco, próximo ao número 1746, loteamento Chácaras Reunida, Canadá, de frente à fábrica RCN. Nesse momento, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária extraordinária, a se realizar na data de hoje, após a realização da presente sessão plenária ordinária, para apreciação do projeto de lei número 20, de 21/8/2025, do Poder Executivo, dispondo sobre abertura de crédito adicional, suplementar no orçamento vigente e dando outras providências. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de decreto legislativo número 3, vereador Neurisvan e outros, concedendo a medalha de honra ao mérito esportivo do Legislativo da Isabelense. Questão de ordem. Não tem a fala do expediente? Não está escrito ninguém. Explicação pessoal, você se escreveu. Você se escreveu. Projeto de decreto legislativo número 3, vereador Neurisvan e outros, concedendo a medalha de honra ao mérito esportivo do Legislativo Isabelense, a medalha Ayrton Senna, ao senhor Daniel Alves de Lucena, na modalidade de jiu-jitsu. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica e comissões de justiça, sedação, educação, cultura, esporte, lazer e desenvolvimento econômico e turismo são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Como o projeto, o decreto legislativo é da minha autoria, passa a presidência ao vereador Antônio Marcos. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse lido na íntegra. Concedido aí, presidente. Daniel Alves de Lucena, o mestre Daniel Lucena, como é conhecido por todos, é natural de Santa Isabel, filho de imigrantes nordestinos, pastor Antônio Vieira de Lucena e dona Eunice Alves de Lucena. Aqui em nossa cidade ele concluiu o ensino fundamental e depois buscou graduação na carreira humanitária de educação física, fisioterapia e serviços sociais. Bem como se especializou em massoterapia e pós-graduou-se em psicopedagogia e psicomotricidade, também fisioterapia e geriatria.
Pratica artes marciais desde os 6 anos de idade, incentivado por seu irmão mais velho, Luiz Vieira de Lucena, o Duda, que era lutador profissional de boxe na época. Posteriormente, aprendeu novas artes marciais, treinando Kung Fu, Kickbox e Jiu-Jitsu, tornando-se professor. Fundou a Associação Shaolin Internacional de Artes Marciais de Santa Isabel, ASEAN, em 1992, a qual vem incentivando adolescentes na prática de esportes, desenvolvendo assim um trabalho preventivo e social para mantê-los longe do perigo das drogas e vícios. Isso possibilitou a participação de muitos deles em campeonatos nacionais e internacionais em diversas modalidades. Fez diversos cursos, um deles de aprimoramento técnico de jiu-jitsu com Reilson Grace, filho de Carlos Gracie, o criador do Brazilian Jiu-Jitsu. Entre os grandes mestres de sua vida destacam-se os Sifus Cato Cido Amaro Cabral Monge Buzzi, Kung Fu Torrão, Paulo Zorello, Kickboxing, Morgante, Jiu-Jitsu, Dimiglio, BJJ, Albert Gomes, Holker Gracie e o GM Rezende Fada. Atuou por vários anos como secretário de esportes de Santa Isabel, diretor nacional da Confederação Brasileira de Kung Fu Shaolin, CBK-FS, e vice-presidente da Federação Paulista de Kickboxing, WAKO. Ademais, é filiado à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional, CBJJP, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Brasileiro, CBJJB, Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, LBJJ, World Kickboxing League, WKL, e a UIAMA, UMA World. De se mencionar ainda que o homenageado acumula mais de 200 conquistas em campeonatos das mais variadas modalidades, como Kung Fu, Full Contact, Light Contact, Contato Total Português e Jiu-Jitsu. Ademais, ao longo da carreira, formou mais de 100 alunos faixa preta, tanto no Brasil quanto fora do país. Vale salientar que, constando nas principais vitórias da carreira do atleta, estão títulos nacionais e internacionais, entre os quais o Campeonato Brasileiro Profissional de Kickboxing, o Campeonato Mundial e o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, além de campeonatos de Kung Fu realizados no Brasil. Além disso, há anos o mestre promove eventos abertos que batem recorde de participantes e recebem atletas de diversos países, contribuindo assim para o desenvolvimento das artes marciais. Ressalta-se também que, além da trajetória como atleta e cidadão, já foi homenageado pela Casa de Leis em outra oportunidade, com um voto de parabenização em 2003 e uma moção de aplauso em 2023. Hoje, com 54 anos, é formado em kickboxing, jiu-jitsu, kung fu, instrutor de defesa pessoal, credenciado pela Polícia Federal e Federação Nacional e Internacional, além de presidente da Confederação Brasileira de Artes Marciais, COBRAN, e vice-presidente da União Internacional de Artistas Marciais da América, UIAMA. Além disso, em março deste ano, o mestre Daniel foi homenageado pela deputada Lucelena Montenegro, integrante do Poder Legislativo na cidade de Buenos Aires, na Argentina, que lhe concedeu um certificado de honra por sua paixão e dedicação ao ensino de artes marciais. Importante destacar ainda que recentemente Daniel Lucena participou de um campeonato internacional de artes marciais, Championships 2025 World Cup, realizado nos dias 10 e 11 de maio de 2025 em Buenos Aires, na Argentina, promovido pela UIAMA. Daniel competiu na categoria absoluto 50+, para atletas com mais de 50 anos pelo título na modalidade Grappling Jiu-Jitsu, lutando na final com o chileno Rolando Alberto Royos, que pesava cerca de 105 quilos, garantindo assim o cinturão, como mostra a reportagem do Jornal Ouvidor e do Jornal Bom Dia, ambos de 17 de maio de 2025. Estes, nobres pares, são os motivos que nortearam a presente proposta de concessão da Medalha de Honra ao Mérito Esportivo do Legislativo Isabelense, a Medalha Ayrton Senna, ao senhor Daniel Alves de Lucena, a qual certamente contará com o apoio e a aprovação unânime dos nobres pares. Neurisvan Lúcio de Azevedo. Continue a discussão, o projeto. Peça a palavra. Com a palavra, o vereador Neurisvan. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, boa noite a todos.
Parabéns, Oswaldinho. Você já dá para um locutor de MMA. Né, Daniel? Daniel, parabéns. Eu acredito que eu sei que não é... Eu sei, né? Porque eu tenho quase a sua idade. Que não é fácil lutar com 50 anos. Você não precisa provar mais nada para ninguém, pelo atleta que você foi na vida inteira. Eu acredito que você vai lutar mais vezes ainda, né? Porque a gente, quando treina, vira um lutador e não tem idade. Eu quero parabenizar você não só pela sua luta, que você fez aí há algum tempo e saiu vitorioso. Porque a gente fala, é fácil ir lá lutar, ele ganhou rapidinho a luta. Você ganhou rapidinho porque estava treinado, porque se não tivesse treinado, tinha perdido a luta. Eu sei disso, né, Daniel? Eu quero parabenizar você e dar essa medalha, junto com meus amigos aqui, de medalha Ayrton Senna, não só por essa última luta, e sim pela toda a sua vida, que você praticou esporte, lutou, foi o meu mestre, comecei a treinar com 15 anos, fui para a academia do Daniel com uns 17 anos, segui aí mais de 10 anos treinando com o Daniel, praticando, participando de lutas, ganhando, perdendo, e sempre sendo incentivado pelo Daniel. Hoje o Daniel aqui na cidade é um atleta, eu acredito, um dos mais respeitados aqui da cidade, né, Daniel? Porque ele não fica assim, vou dar aula para atleta jovem. Dá para criança, dá aula para adulto, terceira idade. Tem sua academia, onde que formou mais de 100 atletas. Um deles sou eu. Cleitinho, que é um grande lutador, atleta do Daniel. Reinaldo do boxe, um grande atleta, competindo direto os alunos dele, aluno do Daniel. Tem o Babalu, professor de Garatá, aluno. E assim, e o Daniel não é atleta de Santa Isabel, ele é de São Paulo, fora do país, sempre está lutando e levando os seus atletas. Daniel, eu só quero agradecer a você por fazer parte da nossa cidade, do esporte. Parabéns de verdade, eu creio que nós vamos longe ainda, né? Eu ainda dou aula, você está dando aula, e não é só um atleta, não é só um professor, é o nosso secretário da nossa cidade. Parabéns, Daniel, essa medalha é só um pequenos símbolos para você. Muito obrigado por ajudar a nossa cidade. Continua a discussão, projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, novamente. Rapaz, que currículo formidável, né? De um atleta. Parabéns, Daniel. Deus sempre tem um propósito na vida de cada um. Um é chamado a ser atleta, outro médico, vereador, outro engenheiro. E escolheu você para essa caminhada aí. Muito bonito o seu currículo de atleta. Mas eu quero ser breve aqui. Parabéns pela sua função, seu trabalho e tudo que você faz ao esporte. Porque o esporte, ele dignifica o homem. Ele zela pelo ser humano. Dá condições, dá preparo, disciplina e educa também os jovens. E 54 anos, você foi lutar lá e trouxe aquele cinturão. Não é para qualquer um. Eu já tenho a sua idade, eu acho que eu não consigo correr daqui ali na porta. E você trouxe esse medalhão aí. Parabéns, que Deus te abençoe grandemente nessa sua jornada, nessa caminhada. Eu sei que você sempre lutou por isso. E que dentre essas venham mais e mais e mais para a sua vida. Parabéns também porque você, nesses lugares que vai, leva o nome de Santa Isabel, representa o nosso município, nos representa a cada luta, a cada momento, a cada alegria, cada frustração também, mas você sempre esteve lá, nunca abaixou a cabeça, e graças a Deus nessa última aí você trouxe esse cinturão aí maravilhoso. E é com toda a honra que eu tenho o prazer de votar aí a medalha Ayrton Senna para Vossa Excelência, nosso também secretário aí do Fundo Social. Parabéns, boa noite, obrigado. Continua a discussão, projeto. Peço a palavra. Para a vereadora Bruna.
Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, povo aqui presente, internautas, uma boa noite a todos. Parabéns, Daniel. Parabéns, Ilvan. Mais do que merecido. Daniel, eu posso dizer que eu conheci desde pequeno. Não queria falar a sua idade, Daniel, mas eu comecei na academia a treinar, eu tinha 8 anos. Eu era muito briguenta, muito. Então, não, mas eu sou mais calma agora, assim, na medida do possível. Mas lá eu batia muito na escola, na molecada, e o Daniel foi lá junto com a equipe, me reeducou, né? Assim como reeducou, tenho certeza que várias outras pessoas, porque o trabalho social que você faz, a dedicação que você tem com as pessoas, Daniel, é uma coisa espetacular. Difícil da gente ver hoje em dia, como o Glória aqui mesmo falou, para a gente é um orgulho ver um isabelense levando o nome de Santa Isabel para fora da cidade. E a gente fica muito feliz com tudo isso, Daniel, mais do que merecido essa medalha, porque você é uma pessoa que faz jus, tem amor, dedicação pelo que você faz, pela cidade na qual você representa. Eu fico muito feliz de você ter participado da minha vida. E se hoje eu sou uma pessoa melhor, que eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor, foi graças à sua dedicação lá no começo, à sua paciência, à sua empatia, porque a situação não é fácil. Quando a gente chega lá, a gente é criança, a gente gosta de arrumar confusão com tudo, né? E hoje a gente vê que a maioria da dificuldade dos jovens hoje em dia é isso, né? É o social, é essa parte toda. E a academia, a arte marcial, ela traz esse ensinamento. Parabéns, Daniel, por tudo. E a gente fica muito feliz e continue nos representando. Parabéns novamente, presidente. Continua a discussão, projeto? Peço a palavra. Concedido, vereador. Senhor presidente, nobres pares, internautas, público presente. Parabéns, presidente. Realmente, Daniel, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui na cidade. A gente sabe que a academia, às vezes, é um refúgio de muitas pessoas. Ao invés de ficar na rua, né, fazendo coisas erradas, acaba indo para a academia, mudando o rumo da sua vida, que às vezes ela pode ir para a morta, ou vender droga, parar no mundo do crime. E graças a pessoas como você, que ajuda na parte do esporte, na academia, tira essas pessoas ociosas do meio da rua. Então, parabéns por esse trabalho, parabéns pelo currículo, pelo que você vem fazendo para a cidade. A gente sabe que o esporte, se você não se dedica tanto a ele, você não atinge certos objetivos. E a gente dá para ver o quanto que você é esforçado, o quanto que você luta. Então, parabéns pelo que você vem fazendo, faz e tem muito ainda para fazer, para agregar aqui. Parabéns, parabéns, presidente. Continua a discussão, projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo. Boa noite, nobres pares, você de casa. Eu fico feliz, senhor presidente, de ver quando eu propus na Casa de Leis a criação da medalha Ayrton Senna, a ideia era essa. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo uso, né, de um instrumento que nós criamos aqui, instrumento legislativo, recém-criado do ano passado, para fazer uma honraria devida ao mestre, Daniel Lucena. E eu tive um episódio ali com o Daniel, que eu pude testemunhar. Nós fizemos um trabalho lá na escola Hieróclio, um trabalho anual, de buscar toda a história do patrono da escola, que é o senhor Hieróclio. A gente descobriu que ele tinha uma farmácia, encontrou os filhos dele em São Paulo, foi visitar até o túmulo dele. Negócio de doido. Mas a comunidade escolar se envolveu, e ali os pais, os alunos, as pessoas construíram um dia, se eu não me engano, próximo de dezembro, né, Daniel? Foi dia 5 de dezembro, alguma coisa assim, para que a gente pudesse fazer a homenagem aos 30 anos de fundação da escola. E ali o Daniel fez uma apresentação com um dos alunos dele, que é um aluno que tem deficiências psicomotoras, e foi muito bonito ali, Daniel. Foi muito legal, porque mediante aquela tradição que a gente estava trazendo, o senso de pertencimento, de comunidade, a escola do Hieróclio, que está ali na Vila Guilherme já há muitos anos, e transmite o conhecimento, a formação, o processo de construção do futuro dos nossos jovens, que hoje muitos já passaram pelo Hieróclio e são adultos aqui na cidade. E ali foi muito importante.
Eu já tive a oportunidade de estar lá na academia, lá na Shaolin. Eu já vi um pouco mais de perto, já tem até uma camiseta do pessoal de lá também. Então eu fico feliz, Daniel, de mais uma vez você passar por essa casa para ser reconhecido. Esse trabalho de reconhecimento e valorização que a Casa de Leis faz, através de moções de aplauso, medalha Ayrton Senna, título de cidadão isabelense, agora nós criamos o congresso anual, a convenção anual do profissional de educação física, na semana passada. Isso tudo tem uma missão, que é nós darmos bons exemplos para a nossa sociedade, porque de mau exemplo a sociedade já está cheia, e nós precisamos trazer o reconhecimento das pessoas que têm feito a coisa certa, têm lutado com disciplina, responsabilidade e compromisso. A gente sabe que as vitórias, seja no âmbito esportivo, social, financeiro, acadêmico, elas não vêm se essas palavras não estiverem juntas. Se não tiver responsabilidade, comprometimento com o que está fazendo. Se não tiver disciplina, constância, que são as palavras que a gente escuta hoje muito nos podcasts de empreendedores que nos ensinam ou nos transmitem algum conhecimento para buscar vencer na vida. Muitos são gurus do faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Mas se nós entendermos que existe verdade nessas palavras de constância, comprometimento, disciplina, responsabilidade, nós vamos encontrar um caminho e eu sei que ele é bom. Então parabenizo você, parabenizo nosso presidente, o vereador Neurisvan, e toda a Casa de Leis que promove a valorização e o reconhecimento através das ferramentas, dos mecanismos que o vereador tem à disposição para dar à sociedade um recado de esperança. Obrigado. Continue a discussão, projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Damor. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite, né? Parabenizar o vereador Van por esse projeto. Hoje, Daniel, não veio falar do secretário, né? Porque a gente sempre debate que o secretário Daniel, mas hoje eu venho falar da pessoa Daniel. Daniel é uma pessoa que eu conheço há 12, 13 anos aí, uma pessoa que sempre vem praticando o esporte, levando o esporte para todas as crianças, as pessoas que praticam, né, junto com ele, né, onde até mesmo na fala do nosso presidente dessa casa, né, passou por você e outros como o Reinaldo, outros como o Creitinho. Então a gente só tem que parabenizar você, né, por tudo isso, porque às vezes a pessoa vai estar assistindo e fala, pô, mas nossa, vocês estão dando um mérito ao professor Daniel. Para as pessoas às vezes que pensam isso não é nada, mas para você que está recebendo, você pode ter certeza, é uma gratidão imensa, é algo que você leva para toda a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos, porque isso é reconhecimento, e quando se tem reconhecimento, existe gratidão, tanto por essa casa, como pelas pessoas que estão lá fora. Então, receba com todo o carinho, né, dessa casa aqui, essa medalha. E também, como eu digo, senhor presidente, aquela vez que você fez a homenagem ao Creitinho aqui, eu ia tirar uma luvinha Creitinho, só que ele não quis por causa da minha idade, né? Mas acho que o Daniel dá mais ou menos, né? Uhum. Ganzel, receba com carinho, tá? Muito obrigado. Continue a discussão, projeto. Está em votação, projeto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Devolvo. Questão de ordem, eu gostaria do quebra de protocolo e dar uma salva de palmas para o Daniel Lucena. Devolvo a presidência para o vereador Neurisvan. Veto parcial referente ao projeto de lei complementar número 5, que dispõe sobre o condomínio de lotes no âmbito do município de Santa Isabel e da outras providências.
Parecer jurídico sobre o veto parcial ao projeto de lei complementar número 5 do Poder Executivo. O projeto de lei complementar dispôs sobre o condomínio de lotes no âmbito do município de Santa Isabel. Após regular tramitação, o projeto sofreu a intervenção dos vereadores Oswaldo Pimenta de Almeida Júnior, Bruna Rafaela Mendes Talácio, Neurisvan Lúcio de Azevedo e Antônio Marcos da Silva, que no uso de suas prerrogativas apresentaram as emendas aditiva número 5, modificativas número 9, número 10, 11 e 12. Aprovado o projeto em plenário, seguiu apreciação e sanção do Poder Executivo que, sob a arguição de inconstitucionalidade, opôs veto parcial, extirpando da lei promulgada a emenda modificativa número 10, a qual havia alterado o artigo 3º do referido projeto. Como fundamentação para o veto, o alcaide alega inconstitucionalidade formal e material, argumentando que a emenda parlamentar número 10, a emenda modificativa, referente ao artigo 3º, adentrou na esfera reservada e privativa do Poder Executivo, uma vez que, ao requerer a prévia aprovação de legislação municipal para todas as implantações de condomínio de lotes, o vereador excedeu sua competência legislativa, infringindo o princípio da separação, independência e harmonia dos poderes, usurpando a competência exclusiva do Executivo e desrespeitando os princípios de eficiência, razoabilidade e segurança jurídica. Além de apontar a criação de obstáculos burocráticos e indevida transferência de atribuições administrativas ao Legislativo, é o que havia a relatar. O poder do parlamentar de apresentar emendas ao projeto de lei está inserido no processo constitucional legislativo, constituindo prerrogativa do parlamentar apresentar emendas supressivas, substitutivas, aditivas, modificativas, impositivas e de redação, conforme parágrafo 1º do artigo 206 do regimento interno desta Casa. Oportunamente, vale ressaltar que a emenda parlamentar em questão não ultrapassa a pertinência temática objetiva e não resulta em aumento de despesa pública, haja vista que apenas prevê que toda implantação de condomínio de lotes seja precedida de aprovação legislativa, independentemente de sua área de zoneamento. Não há alteração nas atribuições do órgão técnico municipal, não transfere à Câmara a competência no processo de licenciamento e aprovação dos projetos, tampouco invade a competência administrativa do Executivo e sim somente visa garantir e reforçar o controle legislativo em matérias de impactos urbanísticos e ambientais de relevante interesse público. Com devido respeito ao posicionamento adotado pelo alcaide, não vislumbra a inconstitucionalidade apontada, explico. A lei orgânica do município é taxativa em atribuir a competência concorrente para legislar sobre assuntos de interesse local, a saber, ao município compete, privativamente, legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhes, dentre outras, as seguintes atribuições. Esse é o artigo 9º. Estabelecer normas de edificação, loteamento, de arruamento e zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território. Compete à Câmara Municipal, com a sanção, comete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito municipal, não exigida esta para os casos de que trata o artigo 15, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual naquilo que couber. Aprovar as diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, plano diretor e alterações, legislar sobre normas urbanísticas, controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. No mesmo sentido, dispõe os incisos 1º, 2º e 8º do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e ocupação do solo. Assim, entendo que a proposição se deu no regular exercício da competência legislativa dessa Casa e não há que se falar em vício de iniciativa, visto que, conforme prevê os colecionados artigos da Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, o conteúdo tratado na emenda parlamentar insere-se claramente na esfera de interesse local, cabendo ao município, enquanto ente federativo composto dos poderes executivo e legislativo, legislar sobre uso, parcelamento e ocupação de solo, ou seja,
legislar sobre essa matéria de competência concorrente. Ademais, as leis de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo são aquelas cujas matérias estão indicadas no parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Estadual, o que é aplicado aos municípios por força do artigo 144 no mesmo diploma legal. No parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal e ainda no parágrafo único do artigo 67 da Lei Orgânica deste município de Santa Isabel, de modo que, por exclusão, as demais matérias são de competência concorrente. A exigência de lei municipal para a implantação de todos os condomínios de lotes, e não somente daqueles localizados em áreas abrangidas por zoneamento municipal não compatível com empreendimentos urbanísticos ou residenciais, conforme originalmente redigido, assegura um controle social maior, respeito aos princípios de desenvolvimento urbano sustentável e transparência sobre projetos que, por sua natureza, afetam o meio ambiente e a ocupação do solo no município, enquadrando-se na função típica do legislativo em estabelecer normas gerais e abstratas e instituir uma fase normativa e de autorização, especialmente devido ao impacto desses empreendimentos no zoneamento e diretrizes urbanísticas municipais, sem adentrar na aprovação de atos de gestão, na estrutura administrativa da Prefeitura, tampouco interferir nas atribuições administrativas para aprovação de projetos. Conforme exposto, a redação original do artigo 3º em questão estabelecia a necessidade de prévia aprovação de lei municipal para a implantação de condomínios de lotes em áreas cujo zoneamento fosse incompatível com empreendimento urbanístico ou residencial. Tal previsão reforça o entendimento aqui definido, uma vez que nada impede que exija a edição de lei municipal para a implantação de todo e qualquer condomínio de lotes, inclusive aqueles localizados em áreas compatíveis, e isso não configura violação aos princípios apontados na justificativa de veto do prefeito ou invasão de competência privativa do Poder Executivo, visto que tal exigência não interfere nas atribuições administrativas da Prefeitura. Desta forma, não se deve confundir norma geral e abstrata que dispõe sobre assuntos de interesse local, político urbana, parcelamento, uso e ocupação de solo, voltadas a assegurar o controle dos efeitos urbanísticos e ambientais, com interferência na estrutura administrativa, organização interna e atribuições próprias do Poder Executivo. Isso posto, sou de parecer que as razões motivadoras do veto não estão revestidas de embasamento legal para sua manutenção, devendo ser ele rejeitado pelo plenário desta Casa pelos fundamentos expostos. É o parecer. Joyce Michele Ferreira Machado, Assessoria Jurídica. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Somos de parecer que o veto parcial não se encontra revestido das formalidades legais, devendo ser rejeitado pelo douto plenário, conforme motivos explanados pela douta Assessoria Jurídica desta Casa, na reunião das comissões permanentes realizadas no dia 14/8/2025, bem como pelos motivos expostos no seu parecer, de forma a não se confundir normas gerais e abstratas que dispõem sobre assuntos de interesse local, políticas urbanas, parcelamento, uso e ocupação de solo, voltados a assegurar o controle dos efeitos urbanísticos e ambientais com interferência na estrutura administrativa, organização interna, atribuições próprias do Poder Executivo. Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins de Oliveira Alves, Jair Furini Neto. Está em discussão o veto parcial ao projeto de lei complementar número 5. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite, nobres pares, todos internautas. Fazendo um resumo aqui do parecer jurídico, senhor presidente, eu quero pedir a essa Casa de Leis que nós sejamos contra o veto parcial, uma vez que as emendas que foram propostas estão revestidas de legalidade e também vão auxiliar essa Casa de Leis, o Poder Legislativo, a fiscalizar o uso e ocupação correto do solo em Santa Isabel. Nós também estaremos fazendo parte da estrutura que olhará mais de perto
essa ocupação de solo na cidade e as legislações que virão adiante. Sem mais. Continua a discussão ou veto? Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marquinhos Pelicano. Senhor presidente, nobres pares, público presente, internauta, colaboradores da casa. Bom, o próprio texto já foi claro, né? Foi mencionado que a Câmara queria aprovar, analisar projeto. O texto não fala isso. O texto ele está falando em zoneamento. Se a prefeitura ou o governo fizer um estudo aonde quer que seja implantado o devido loteamento, o devido condomínio de lote, que encaminha essa casa, um projeto complementar, apontando esse zoneamento, aí nós aprovamos por pacote ou até mesmo por varejo. Palavra do vereador Oswaldo, bem colocada. Cabe mais à Câmara fiscalizar. Muitos disseram, próprio governo, isso é incondicional. Sentamos dias e dias debatendo essa lei. Apresentamos emendas importantes, que a lei estava mais solta do que nunca. Ela foi revisada tecnicamente. Nós colocamos aí critérios, a participação não só do município, mas também do Estado. Tendo em vista que o município ele abrange 82% de áreas de mananciais. Não é competência do município aprovar já de imediato uma implantação de um loteamento ou de um condomínio de lote. Cabe-se a análise do Estado, Agrapoab, CETESB. E muitos estão confundindo a lei. Estão achando que a lei vai ser aplicada de fácil acesso. Não é fácil acesso. O Estado já vinha cobrando o município as normas regulamentares. Se você quer atribuir essa modalidade, que é um diferencial hoje, uma modalidade nova, onde atribui as responsabilidades, onde divide os deveres entre moradores e poder público, que o município tinha que regrar sobre a norma de condomínio de lotes. Já bateram as portas da prefeitura, muitos empresários querendo aplicar essa modalidade no município, inclusive foram até o Estado, Agrapoab, CETESB, e receberam a negativa, dizendo que não podemos dar essa forma porque o município não tem legislação específica. Nós pensamos, vamos deixar o zoneamento para uma segunda fase. É como se fosse um impacto, é como o prefeito fizesse uma lei e mandasse o impacto posterior. Então, nós estamos aguardando que ele mande esse estudo posteriormente, ou não impede também que o requerente faça o pedido na prefeitura, tenha todas as análises nos órgãos competentes e depois mande o requerimento para casa, aonde vai ser implantado o devido loteamento, o devido condomínio de lote. Essa é a regra. Então, eu não vi nenhuma inconstitucionalidade perante o artigo. Parabenizo o jurídico desta casa por competência em analisar e falar, não houve a inconstitucionalidade. Tínhamos texto interpretativo, era texto que tinha uma dupla interpretação, mas esse texto foi corrigido. Se ainda continua na dupla interpretação, a gente pede aos nobres colegas que derrube o veto e que o prefeito, que a secretaria, os outros órgãos, siga com a normativa em decretar, em arrumar formas legais de que aplique a lei. Muito obrigado a todos. Continua a discussão ou veto? Está em votação o veto. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O veto foi rejeitado por unanimidade. Projeto de lei número 19 do Poder Executivo dispondo sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, dando outras providências.
Os pareceres da assessoria jurídica, Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Segurança Pública, Trânsito, Mobilidade Urbana são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei número 19. Está em votação o projeto. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto foi aprovado por unanimidade. Para falar na explicação pessoal, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador Márcio Pinho. Presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, colaboradores internautas. Eu quero iniciar a minha fala com uma frase de um pensador chamado Humberto Amaral, e ele diz o seguinte: cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a maneira como você trata as pessoas será para sempre lembrado. Eu complemento aqui, eu tive a oportunidade de conviver durante muito tempo com um dos maiores líderes que nós tivemos na cidade, chamado Nenê Simão. E uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção nele era o devido desprezo que ele dava ao poder. Como o poder merece, eu vou explicar por quê. É um cargo temporário, como bem citou a frase. Inclusive, cabe a nós essa reflexão enquanto vereadores, porque se tem algo que pode ser tirado de você, tenha certeza que isso nunca lhe pertenceu. E isso é uma grande verdade. Vai de encontro, e eu inclusive me incluo aqui, que eu não sou vereador, mas eu estou sendo vereador. É um cargo institucional. Passamos e a cadeira fica. Ela continua, e assim também é o cargo de prefeito, no caso a autoridade máxima aqui no município. E essa característica do saudoso Nenê Simão sempre me chamou muita atenção, pois ele já tinha em mente que de fato aquilo tudo, aquele auge e de certa maneira aquele glamour, ele seria passageiro. Vai de encontro inclusive com alguns princípios bíblicos, vereador Glória, como em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, que diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E por que eu digo isso? Me chamou muito a atenção um acontecimento essa semana, em relação a uma pessoa muito querida aqui na cidade, que teve a oportunidade de fazer uma gestão exemplar, aqui ao lado na UBS Hilário Dacier, chamada Márcia Moreno Caetano, a qual eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecê-la durante uma campanha lá atrás, a primeira campanha do prefeito Carlos Chinchilla, quando ela, de certa maneira, nos recepcionávamos em sua casa, cedendo a sua casa, inclusive, para que fosse, naquele momento, um QG de campanha do atual prefeito. Sempre nos recebendo muito bem, com tortas, bolos, enfim, mas isso, de certa maneira, né, é apenas uma parte do seu profissionalismo diante da sua atuação à frente da UBS. E ela foi, de certa maneira, essa semana, demitida de maneira monocrática, sem qualquer tipo de apontamento em relação à sua conduta, seja através de advertência ou qualquer outra coisa que o valha. Mas por uma infeliz coincidência, e aí eu estou a fundo investigando o fato, o seu esposo fez um comentário em uma das minhas postagens na internet, juntamente com o vereador Marcos Canor, que tratava de um incêndio de um ônibus escolar, que por muito pouco não causou uma grande tragédia no município de Santa Isabel, logo após deixar as crianças
na escola Teijiquita. Esses comentários, de certa maneira, em apoio à nossa publicação, né, exigindo por parte do poder público uma medida mais enérgica, inclusive, se possível, até com a quebra contratual da prestação do serviço, acabou, de certa maneira, né, coincidindo, e aqui eu digo entre aspas, com a demissão da sua esposa, à frente da direção da UBS aqui, Hilário Dacier. Eu quero acreditar que, de fato, isso não tenha sido a motivação, pois sendo ele pai, assim como o vereador Marcos Canoro é, e eu também, não tinha outra alternativa que não se indignar da maneira mais dura possível diante de algo tão grave, que coloca em risco a vida das nossas crianças. E diante dessa atitude, coincidindo com a demissão, eu quero acreditar que realmente não foi ela a motivação, pois, se caracteriza de maneira muito clara o assédio moral. Qualquer demissão de funcionário na atribuição do seu exercício, diante de motivações políticas ou pessoais, se caracteriza assédio moral. Por si, leva também à improbidade administrativa do gestor que tomou tal decisão. Atitudes essas que eu considero diante do que eu aqui digo em tribuna, e eu quero acreditar que não seja, atitudes de pessoas pequenas, desprovidas de caráter, que são capazes de passar por cima de tudo e todos para atingir os seus objetivos pessoais, políticos, financeiros ou qualquer um que o valha. E isso por si só já é um ato inadmissível, pois demonstra muitas vezes, diante da pequenez de determinadas atitudes, punindo uma família através do seu sustento, dos seus filhos, dos seus compromissos, uma punição diante de uma atitude que, ao meu ver, foi uma atitude em exercício da cidadania. E eu quero acreditar de fato que isso não seja. Mas eu venho recebendo, inclusive, uma série de mensagens nas minhas redes no privado, de outros funcionários também reclamando de opressões que vem sofrendo diante de suas manifestações democráticas em suas redes sociais. E se de fato isso for verdade, de fato isso se configurar um ato em relação a essa atitude, eu já quero deixar aqui o meu mais profundo repúdio, pois é inaceitável em tempos atuais atitudes tão pequenas e miseráveis para justificar muitas vezes a vaidade e o ego de algo tão passageiro e tão fugaz como é um cargo público em exercício político. Pois isso passa, isso aqui é passageiro. Eu não fui eleito na última gestão. Eu conheço os dois lados da moeda. Isso aqui é vaidade, gente. Profunda vaidade. E é exatamente diante disso. E aí levanta-se um outro questionamento que precisa ser discutido nessa casa. O uso de determinadas empresas em parcerias, através das terceirizadas, como instrumento político. Muitas vezes um instrumento político para aumentar o seu domínio de poder sobre aqueles que estão ali muitas vezes agraciados através de cargos, para muitas vezes serem utilizados em atos, muitas vezes não republicanos ou desonestos, por que não? Porque é muito difícil você tentar chegar num funcionário público de carreira e, de certa maneira, intimidá-lo a muitas vezes tomar uma atitude, uma decisão ali dentro por interesse pessoal seu. Porque ele sabe que ele tem a estabilidade do emprego. Dificilmente ele vai ceder. Mas quando se trata dessas empresas, através dessas parcerias, esses coitados, muitas vezes, que estão aí trabalhando comissionados, acabam cedendo a determinadas pressões, porque sabem que depende daquele emprego. Quão difícil é hoje a situação do nosso país. Então essa demissão levanta de fato
realmente uma indignação muito grande da minha pessoa, enquanto representante da população, enquanto vereador. E eu não poderia jamais me furtar de subir nessa tribuna e fazer esse relato do que eu venho acompanhando com bastante preocupação. Pois isso, de fato, se configurar realmente como um ato político, é sim um ato de perseguição política, e nós, pessoas democráticas da maneira que somos, não podemos admitir. É isso, presidente. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão.